Queridos, nós vamos agora então para a nossa segunda plenária. Tenho o privilégio de apresentar o pastor Ricardo Agreste. Pastor Ricardo Agreste, formado em Teologia, Filosofia, mestre em Teologia, especialização em Missões Urbanas, fundador do Projeto Timóteo, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja e da Rede Conexão Atos 17. É autor de 3 livros, articulista das revistas Cristianismo Hoje, Liderança Hoje, e também plantador e pastor da comunidade presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo. É casado com a Sônia, com quem tem 3 filhos, a Luzia, Levi e Lige. Dizer para nós é uma honra poder tê-lo aqui. Eu acho que para mim, especialmente para o pastor Marcelo, é um sonho poder vê-lo pessoalmente, poder ter esse tempo, porque nós acompanhamos o Ricardo desde o início dos anos 2000, no início quando ele começou a postar as séries de mensagens na internet, e aquilo foi uma novidade para a gente. E eu louvo a Deus e agradeço pela oportunidade que temos de ver um homem comprometido com a palavra, comprometido com a missão de Deus, e os resultados daquilo que tem acontecido na sua igreja é de fato fruto e testemunho de que Deus de fato tem feito um trabalho especial na vida dele. Eu queria convidar todos para orarmos nesse instante. Do jeito que você está, você curve sua cabeça para nós orarmos. Deus amado, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui hoje à noite. Eu quero colocar diante de Ti a vida do Teu servo, ó Deus, pastor Ricardo Agreste, sua vida, e que esse tempo o Senhor possa usá-lo de maneira especial, e que saiamos daqui com o coração desejoso de fazermos mais por Ti e de estarmos, ó Deus, à disposição da Tua obra, à disposição da Tua palavra, à disposição de Ti. Muito obrigado por tudo que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, é um privilégio muito grande para mim poder estar aqui nesse evento. Eu acredito tremendamente no que vocês estão fazendo. Eu creio que numa cidade ou numa região, uma igreja apenas jamais será capaz de gerar a transformação necessária. Por isso nós precisamos aprender sim a trabalhar em rede, trabalhar em parceria. Mas eu estou preocupado com vocês. Então eu queria sugerir o seguinte: enquanto eu sentei, você podia ficar em pé um pouquinho. Eu acho que algumas pessoas estão carecendo disso. Fique em pé. Fique em pé um pouquinho. A gente podia, inclusive, já que o tema é transformados para transformar, a gente podia começar a transformar algumas coisas. E que tal hoje a gente fazer assim? Pregação, pregador sentado e vocês em pé. Né? Eu acredito que foi mais ou menos assim que aconteceu nos tempos de Jesus, quando ele afasta o barquinho. O que você acha? O pessoal ficou em pé, ouvindo, e sermão da montanha ali, né? E todo mundo em pé. Mas eu não vou fazer isso aí com vocês, não, pode sentar, tá? Só para descansar um pouquinho. Eu prometo para vocês procurar ser mais objetivo e breve, sem prejudicar em nada o conteúdo que Deus tem colocado no meu coração para vocês. Obrigado, querida. Eu achei muito interessante ouvir a pastora Cimeia. Muito, muito, muito. Ela contou acerca de como, antes de Deus transformar a realidade daquela comunidade no lixão, Deus teve que transformar o próprio coração dela. Isso me fez lembrar Atos dos Apóstolos capítulo 10, que eu não vou pregar sobre Atos dos Apóstolos capítulo 10, mas Leslie Newbigin tem um insight muito interessante sobre Atos 10, quando ele diz que antes de Cornélio se render a Jesus, Pedro, e consequentemente a igreja, teve que se render à agenda de Deus. E eu acho isso um problema seríssimo, porque cada um aqui tem uma agenda. E todos vocês acham que a agenda que vocês têm é a agenda certa.
E quem não tem a agenda que vocês têm, está errado. Pedro tinha uma agenda. E na agenda de Pedro, não estava incluído os gentios impuros, ainda mais um centurião romano, um opressor. Mas Atos 10 fala de um negócio assustador para um cara como Pedro, que tinha uma agenda consolidada no coração. Atos 10 começa falando que um centurião romano, um opressor, gentil, um impuro, ele orava a Deus e ele dava esmolas. E ele era um homem piedoso, não somente ele, mas toda a sua casa. E se eu dissesse para vocês que do lado de fora da igreja existem pessoas muito mais piedosas do que nós? E se eu dissesse para vocês que do lado de fora da igreja, enquanto a gente está aqui discutindo o que fazer ou o que não fazer, Deus está agindo nesse exato instante e falando ao coração de pessoas que não fazem parte da sua agenda? Eu acho que a gente precisa definir uma coisa aqui. Nós temos falado muito de missão, e a gente precisa definir quem é que determina a agenda da missão. E Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por sinal, todo o livro de Atos dos Apóstolos, me ensina que quem define a agenda da missão é Deus. Porque aquele povo de Jerusalém não estava incluso na agenda deles a conversão de um cara chamado Saulo. E Deus resolve derrubar esse cara do cavalo e começar uma obra na vida dele. E não estava na agenda de ninguém de Jerusalém esse sujeito se tornar, o perseguidor da igreja se tornar apóstolo. Queridos, eu acho que a gente precisa olhar para a Bíblia e perceber que ao longo de toda a Bíblia, quando homens e mulheres muitas vezes se sentem confortáveis com a sua visão, com a sua própria agenda, vem Deus e diz: sai e vai. Você estaria disposto hoje a abrir mão da sua agenda para se render à agenda de Deus? Você acredita que Deus hoje pode dizer para você: ok, muito bonito o que você fez até agora, fico muito feliz por todos os serviços prestados, mas eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite: sai e vai. Sai da sua zona de conforto e vai na direção daquilo que te assusta. Sai da sua zona de conforto e entra na casa daquele que não faz parte da tua agenda. Sai da sua zona de conforto e deixa o Evangelho primeiro transformar o teu coração, para depois transformar a vida das pessoas que vão te ouvir. Eu disse que eu achei interessante ouvir a história da pastora Simeia, porque, de certa maneira, a minha história é exatamente o reverso da história dela. Eu nasci numa família pobre. Meus pais viviam uma crise financeira, a ponto de meu pai deixar eu e a minha mãe na casa da minha avó e ir para São Paulo tentar a vida. Por cerca de 4 meses eu e a minha mãe ficamos na casa da minha avó.
O meu pai foi para São Paulo. Eu sei o que é família imigrante. Eu sei o que é família pobre. Eu não sei de livros, nem de revistas, nem de fotos de jornais. Meu pai arrumou um emprego numa loja de eletrodomésticos como vendedor. Alugou uma casa na Vila Diva. Alguém sabe onde é Vila Diva em São Paulo? Sabe onde é Sapopemba? Vila Diva é periferia de Sapopemba, que é periferia. E olha, naquele tempo era longe. E meu pai alugou uma casa de fundos, que tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro. E eu me lembro que eu brincava no corredor que levava ao fundo daquela casa, com uma toalha amarrada no pescoço, achando que eu era o Nacional Kido, uma versão japonesa de Superman. A gente não tinha nada. Eu cresci estudando em escola pública. Eu nunca tive acesso à escola particular. Eu me tornei pastor em 83 e fui pastorear uma comunidade na periferia de São Paulo, um bairro chamado Pirituba. Naquela comunidade, quando eu comecei, tinha cerca de 100 pessoas. E nós tínhamos apenas 2 pessoas com ensino superior, 2 professoras. Todos os demais eram trabalhadores simples, operários de indústrias. E eu me sentia muito bem, muito confortável no meio daquelas pessoas. Um pouquinho antes da minha formação, fui formado no 2º grau, hoje ensino médio. Tive contato com a ideologia de esquerda, me empolguei, já vinha de uma tradição aonde tinha muito contato com a música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, entre outros, e fui doutrinado lendo Entradas e Bandeiras de Fernando Gabeira. Então me sentia muito bem pastoreando aquelas pessoas simples do bairro de Pirituba. Pastoreei ali por 11 anos. Saí para um tempo de estudos e voltei para Campinas para ser professor de um seminário de teologia de tempo integral. Nunca planejei estar em Campinas. Nunca sonhei em ser professor de seminário, porque eu não sou um acadêmico. O meu coração é altamente pastoral. O que eu amo é pastorear igrejas. O que eu amo é pregar para o meu povo. O que eu amo é discipular pessoas. O que eu amo é atravessar desertos com pessoas. Mas no primeiro semestre que eu estava no seminário, uma professora me parou no corredor e me disse, se apresentou e me disse: Ricardo, eu fiquei sabendo que você está dando aula agora aqui, que você tem uma boa experiência discipulando pessoas, e o meu marido se converteu há pouco tempo e ele nunca foi discipulado, e eu queria saber se você não estaria disposto a ir em casa e a gente começar um grupo de estudo bíblico e você discipular o meu marido. Eu estava assim, o seminário já estava parecendo para mim um deserto, uma terra árida. Eu precisava de me relacionar pastoralmente com alguém e eu topei. O que eu não sabia é que aquela mulher morava num condomínio fechado na cidade de Campinas, talvez o mais nobre, o mais antigo na cidade de Campinas. E a primeira vez que eu entrei naquele condomínio, eu fiquei chocado, porque eu nunca imaginaria que existiria um lugar como aquele dentro do Brasil. Eu nunca tinha visto casas tão grandes, eu nunca tinha visto casas tão bonitas, eu nunca tinha visto um lugar que parecia mais aquelas cenas de Beverly Hills,
na costa oeste norte-americana do que o meu Brasil. Aí eu comecei a entrar em crise, porque quando eu entrei na casa daquela mulher, eu me senti como Pedro entrando na casa de Cornélio. E quando eu dei o primeiro estudo bíblico ali, eu comecei aquele estudo bíblico dizendo: primeira e última vez, eu não vou evangelizar opressores. Quando terminou o estudo, uma pessoa se aproximou de mim e disse: Ricardo, como eu posso conhecer mais desse Jesus que você falou? Durante 4 anos eu estudei a Bíblia naquela casa, e Deus é testemunha que não poucas vezes eu saí da minha casa determinado a ser a última, porque eu não conseguia me sentir confortável naquele ambiente. O problema é que depois de 4 anos estudando a Bíblia naquela casa, nós tínhamos mais de 100 pessoas naquela casa, estudando a palavra de Deus. Pessoas que jamais tinham pisado numa igreja evangélica no contexto brasileiro. E eu tinha um problemaço para resolver. O que fazer com aquelas pessoas? A linguagem das nossas igrejas não faz sentido nenhum para aquelas pessoas. O senta e levanta dos nossos cultos não faz o menor sentido para elas. Nem o louvorzão pop, com coreografia, aquelas pessoas não sabem nem a letra da música, que dirá a coreografia. Elas acham que igreja é lugar que assalta pessoas. Pastor, então, é líder de bando, de gangue. Por sinal, eu acho que talvez eu só tenha sido recebido inicialmente por aquelas pessoas, porque na época eu era um professor. Se talvez eu dissesse que eu era um pastor, elas botavam a mão no bolso ou deixavam a carteira em casa antes de ir para o estudo bíblico. E muita coisa começou a acontecer. E quando a gente decidiu começar o que é hoje a comunidade Chácara Primavera, eu percebi claramente que eu tive que abrir mão da minha agenda e me render à agenda de Deus. Porque não importa o que eu pensasse, o que importa era o que Deus estava querendo fazer. Depois que nós começamos a Chácara Primavera em Campinas, o marido daquela professora, que se tornou um amigo, um parceiro de missão, e nesse ano faleceu. Um dia ele chegou para mim e disse: Ricardo, eu tenho um amigo em São Paulo, e eu preciso que você fale do Evangelho para ele. Ele é um cara na meia idade, sempre viveu numa casa com muitos bens, ele é muito rico, mas ele é pobre, miserável de coração, de relacionamentos. A família dele está destroçada, ele está angustiado, vive na base de antidepressivo. Falei: ok, eu vou, a gente marca um dia, a gente vai estudar a Bíblia com ele. Só que daí um outro amigo nosso ficou sabendo e falou: mas que história é essa? Você só vai falar do Evangelho para os amigos dele? Eu também quero que você fale para os meus. Falei: ok, vocês convidam os caras, marquem um lugar e eu vou. Só que tem uma coisa, eu vou falar para eles acerca do que é a vida na perspectiva do Rei Jesus. Fui para São Paulo numa terça-feira à noite. Quando eu cheguei naquela sala de hotel, tinham cerca de 5 casais ali. Quando os caras se apresentaram, eu sou muito sincero, eu gelei, assim,
da cabeça aos pés. Eu percebi a fria que eu havia entrado. Eu nunca tinha visto um bilionário ao vivo e a cores. Mas como eles também nunca tinham visto um pobre preto e branco, foi uma experiência de estranhamento mútuo. E eu falei naquela noite para eles sobre o que é a vida na perspectiva de um rei chamado Jesus. Quando eu terminei, eu falei: alguém tem perguntas? Um sujeito que é dono de uma rede de hotéis com mais de 130 hotéis hoje, levantou a mão com uma cara de patrão. Eu falei: eu estou em apuros, esse cara vai acabar comigo agora. Eu disse: pois não? Ele disse: eu gostaria de saber uma coisa. Nós só vamos ter esse tipo de estudo hoje ou toda terça-feira? E antes de eu responder para ele, um outro cara levantou a mão. Eu falei: agora vem, agora eu vou levar. E o cara falou: eu também tenho uma pergunta. É só para a gente ou nós podemos trazer os nossos amigos? Eu comecei toda terça-feira à noite para São Paulo. E depois de uns 3 anos, eu vi Deus fazendo de novo. Naquela sala de hotel, nós tínhamos mais de 100 profissionais que se reuniam toda terça-feira à noite ali, sendo transformados e impactados pelo Evangelho. Eu sei que tem gente que me recrimina sem me conhecer, porque escuta falar que eu sou pastor de uma igreja de pessoas com recursos financeiros, influentes. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi. Eu sou uma criança que nasceu numa família pobre, que sempre estudou em escola pública, que nunca me senti competente para falar para o público que eu falo hoje em dia. Eu só estou cumprindo a agenda do meu Rei Jesus. A questão é: você tem certeza que o seu ministério é a agenda de Jesus? Ou o seu ministério é a agenda que você acha interessante e fascinante, que você acha politicamente correta? É a agenda através da qual você espera que as pessoas te admirem? Cuidado. Antes de Deus transformar o mundo, Ele precisa transformar o coração do mensageiro. Antes de Deus converter Nínive, Ele precisa converter o coração de Jonas. Jonas é um outro exemplo de um profeta que deixou a ideologia falar mais alto do que a mensagem do reino. Transformados para transformar. Existe um dramaturgo e escritor que eu gosto muito das frases dele, George Bernard Shaw. Ele não foi cristão, muito pelo contrário, ele sempre foi cético, crítico, e ele diz: é impossível haver progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a si mesmo, não muda coisa alguma. Antes de nós mudarmos a sociedade, nós precisamos tomar uma decisão.
mudar a nossa própria vida, mudar os nossos valores, mudar a nossa submissão no coração. Agora, isso a gente só pode fazer com o impacto do Evangelho nas nossas vidas. David Putman, que escreveu um livro junto com Ed Stetzer, que teve no Brasil há uns 2 anos atrás, Breaking the Missional Code, para mim o melhor livro do Ed Stetzer. O David Putman coloca: primeiro o líder cresce, depois a igreja cresce. Eu acho fascinante quando uma frase tão simples fala tanta coisa. Porque muitas vezes as nossas comunidades locais, elas estão emperradas. E aqui eu não estou falando nem de crescimento numérico, eu estou falando de crescimento na influência, na sociedade, de crescimento na qualidade, na imagem de Cristo nas nossas vidas. E nós atribuímos às pessoas o problema. E David Putman coloca de uma outra forma: primeiro, o líder se converte. Depois, Cornélio se converte. Primeiro, o líder amplia a sua visão de reino de Deus. Primeiro, o líder escuta a agenda de Deus. Primeiro, o líder se rende à agenda de Deus. Depois as coisas acontecem. Depois a igreja se movimenta. Depois a cidade é transformada. Mas será que a gente está disposto a viver a transformação que é demandada para a nossa missão? O nosso país recentemente viveu aí os Jogos Olímpicos. Perdão, eu estou fazendo uma grande besteira. Eu estou aqui crente que o meu computador está conectado e eu deixei vocês aí a ver navios. Então, mas depois vocês vão receber tudo isso aqui, tá bom? Prometo que agora eu vou prestar atenção lá. O nosso Brasil viveu há alguns meses atrás as Olimpíadas, e um rapaz se destacou, um brasileiro, o Thiago Braz, quando ele saltou 6 metros e 2 centímetros, 4 centímetros a mais que o francês. Mas o que muita gente talvez não saiba é que por detrás de Thiago Braz existia um coach, um técnico, Vitaly Petrov. E me chamou a atenção uma cena quando o francês pulou 5,58. O Thiago foi até a mesa e pediu 5,58. E aí o técnico dele, que estava na arquibancada, chamou ele outra vez. E ele foi até o técnico. E quando ele chegou na arquibancada, o técnico fez assim: não, 6,2. O Thiago, ele disse, o técnico fez só assim: 6,2. E o Thiago foi lá, colocou 6,2 e cravou. Eu acho interessante porque todo mundo quer fazer a obra de Deus, cumprir a missão. E essa frase me chama a atenção: todos querem ser um diamante, mas bem poucos desejam ser lapidados. Porque pular 6,2 metros não é algo que você faz numa noite. Pular 6,2 metros não é algo que você aprende a fazer numa tarde. Isso demandou desse rapaz muitos anos. E o que eu queria conversar um pouco com vocês hoje não é sobre teologia, nem muito menos sobre igreja. Eu queria falar sobre o pastor, a pastora, o líder, aquele que Deus diz: sai e vai. Eu acho que existe uma disfunção no nosso conceito de vocação, na cultura brasileira. Nós interpretamos a vocação que Deus nos deu como algo
que Ele nos dá, e a gente não precisa fazer absolutamente mais nada, a não ser passar os próximos 10, 20, 30, 40 anos liderando do jeito que a gente sabe, pregando do jeito que a gente sabe, fazendo as coisas que a gente sabe. Isso não é a teologia da vocação bíblica, essa é a disfunção da teologia que eu chamo de teologia Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Esse ano eu estou completando, final do ano, 30 anos de formação pastoral, 30 anos de ordenação pastoral. E a minha turma de seminário vai se reunir no final do ano. Mas o que me chama a atenção e me preocupa é perceber que passados 30 anos, eu tenho amigos que continuam encrenqueiros como eles eram há 30 anos atrás. Briguentos do jeitinho que eles eram há 30 anos atrás. Nesses 30 anos, alguns deles devem ter passado por 15, 20 igrejas, e nenhuma igreja mais quer os caras. Por quê? Porque eles resolveram viver a teologia Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Essa não é a teologia da vocação bíblica. Quando Deus fala para Pedro, sai e vai, Pedro vai ter que mudar. Quando Deus fala para Paulo, sai e vai, a teologia, a visão dele de mundo vai ter que mudar. Quando Deus fala para Abraão, sai e vai, Abraão vai começar uma jornada que ele não faz a mínima ideia do que vai gerar. Agora, será que a gente está disposto a pagar o preço dessa mudança, o preço desse crescimento, para a gente, de fato, fazer para Deus, na obra de Deus, tudo quanto Ele quer realizar através de nós? Deixa eu colocar uma frase para vocês aí. Atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos. Atletas vencem ao longo de anos quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. E eu diria que também obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes cristãos, pastores e pastoras, crescem e se tornam a melhor versão de si mesmos na medida em que eles se dedicam quando ninguém está olhando. Porque se dedicar para pregar de domingo, para falar para a sua multidão, pode parecer fascinante, mas o que faz um ministério profundo e relevante, não é o que acontece necessariamente no púlpito de uma igreja, mas é a sua dedicação de segunda a sábado, no estudo, na visita às pessoas, no relacionamento com homens e mulheres, a disposição de servir o ser humano em todas as suas necessidades. Eu queria trabalhar com vocês, rapidamente, o texto de 1 Timóteo capítulo 4. Esse texto, na verdade, a perícope dele começa no verso 11, e ele tem 10 imperativos. Eu só vou trabalhar 2 versos com vocês, e vou trabalhar, se der tempo, 4 imperativos. Dependendo do relógio ali, eu paro no segundo imperativo. Olha só o que diz: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Perceba que para o apóstolo Paulo, se você recebeu uma vocação de Deus, se Deus derramou sobre você dons, se Deus chamou você para fazer algo, daqui 5 anos você deve estar fazendo melhor do que você fazia. Daqui 10 anos você tem que estar fazendo melhor do que você fazia. Daqui 20 anos você tem que ser um líder melhor, um pregador melhor, um cuidador de pessoas melhor, alguém que conhece a realidade social e atua entre as pessoas de uma forma melhor.
para que todos vejam o seu progresso. Não é pecado você se desenvolver como líder, não é pecado você se desenvolver como pregador, não é pecado você se tornar um líder comunitário melhor, você se equipar e se tornar alguém, um agente de transformação mais qualificado, muito pelo contrário. Eu diria que esse é o desejo de Deus para a sua vida. O Sérgio Queiroz, que falou na primeira noite, bom cara, apesar dele não gostar muito de presbiterianos, ele falava numa das conferências do CTPI, o ano passado, lá em Campinas. E ele falou sobre aquele texto, daquela viúva que o profeta manda voltar para casa, e pegar todas as vasilhas possíveis entre os seus vizinhos, e começar a derramar o azeite. E enquanto o Sérgio Queiroz falava sobre esse texto, uma luz acendeu na minha mente. Eu pensei assim: o azeite, a capacitação, a ação de Deus, vem de Deus, não tem como. O milagre do azeite se multiplicando vem de Deus. Mas o azeite parou quando a última vasilha foi cheia. Isso me ensinou que juntar as vasilhas é minha responsabilidade. Derramar o azeite dentro das vasilhas é responsabilidade de Deus. Mas juntar as vasilhas é minha responsabilidade. Me tornar um líder mais qualificado, me tornar um melhor comunicador, me tornar alguém que fala de uma forma compreensível ao povo que Deus me enviou para falar, é minha responsabilidade. Eu me lembro que quando eu me deparei com aquelas pessoas que nunca tinham pisado numa igreja, eu tive que me reinventar como pregador. Eu tive que me vigiar, porque existiam ou existem terminologias que normalmente nós usamos nas nossas igrejas, que não fazem o menor sentido para as pessoas lá de fora. Quando nós começamos uma igreja que tinha por propósito alcançar mais e mais os amigos e parentes daquelas pessoas, nós tivemos que nos repensar como igreja. Mudança. Primeiro, o líder muda. Primeiro, o líder se rende à agenda de Deus. Primeiro, a igreja muda. Depois, os Cornélios se rendem a Jesus. Mas o texto continua dizendo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos lá, existem 4 imperativos nesse texto. Seja diligente, dedique-se inteiramente, atente bem e persevere. Deixa eu falar primeiro do seja diligente. Esse verbo, ele vem do meio militar. Ele era um termo militar usado no período do Novo Testamento, que significa o soldado que está na sentinela. O soldado na sentinela, ele precisa ser diligente, ele precisa estar atento, ele precisa estar observando cada movimento, ele não pode cochilar, ele não pode se distrair, ele não pode colocar fone de ouvido e ficar ouvindo música enquanto ele está na sentinela. Por quê? Ser diligente envolve atitude mental, reflexiva e estratégica. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo, que pastoreava na cidade de Éfeso, que Timóteo precisava se dedicar à missão que Deus lhe deu de forma diligente, não de forma displicente, com muita atenção, com muito foco. Por sinal,
Esse termo também poderia ser traduzido por manter o foco na missão que foi dada. Seja diligente. Você quer ver o progresso de Deus na sua vida e no seu ministério? Faça menos para fazer melhor. Você quer ver? Eu me lembro de uma palavra que o falecido reverendo Antônio Elias me falou certa ocasião. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, o seu papel é aprofundar o seu ministério. A Deus cabe a largura, a Deus cabe a amplitude. O grande problema é que nós invertemos essa fala. Nós estamos sempre preocupados em termos um ministério amplo. Nós queremos ser conhecidos. Nós gastamos muito tempo postando fotos e artigos no Facebook, porque a gente quer que todo mundo saiba o que a gente está fazendo, ao invés da gente se concentrar no trabalho, se aprofundar na fidelidade a Deus, fazer o que Deus mandou e deixar a amplitude do nosso ministério com Deus. Foque naquilo que Deus mandou você fazer. Nem toda oportunidade que surge vem de Deus. Às vezes obreiros, Deus diz: sai e vai. Existe um artigo, você pode achar na internet, a Arca de Jacó. Não sei se você já viu. Esse artigo parte do seguinte pressuposto: antes de Deus chamar Noé, Deus chamou um outro cara chamado Jacó para construir a arca. E não deu certo. Por quê? Porque Deus falou para Jacó: olha, a sua missão é construir uma arca, porque vai cair um toró e eu vou alagar todo esse negócio aqui. Aí Jacó pensou assim: bom, mas como que eu vou construir uma arca? Então Jacó resolveu abrir uma empresa de reflorestamento, porque afinal de contas ele ia cortar muitas árvores e ele não queria, era politicamente incorreto. Então ele abriu uma empresa de reflorestamento e aí botou uns funcionários, mas os funcionários custavam dinheiro. Então parte da madeira ele usava para a arca, parte da madeira ele abriu uma loja de móveis. Então ele fazia móveis para vender e pagar os funcionários da empresa de reflorestamento e conseguir continuar construindo a arca. Mas aí, para vender os móveis, ele teve que alugar um lugar, um espaço, e custava dinheiro. E ele teve que colocar funcionários. Então ele resolveu abrir uma consultoria ambiental para ganhar dinheiro com outros que tiravam árvore para pagar os funcionários da loja. É uma história longa, eu vou encurtar porque o tempo é curto, mas você já sabe o que aconteceu. Jacó não conseguiu construir a árvore. Tem gente que faz a mesma coisa na missão de Deus. Deus mandou você ir e abençoar pessoas. Deus mandou você ir e encontrar homens e mulheres e supri-los nas suas necessidades e apresentá-los o Evangelho de Cristo em palavras e ações. Mas a gente complica tanto, a gente vai criando tantas coisas, que de repente a gente está gastando mais tempo para levantar sustento para o ministério do que fazer o ministério. Um segundo imperativo que nós temos aqui: dedique-se inteiramente. É interessante que o primeiro imperativo, seja diligente, fala de uma atitude mental. O segundo imperativo fala de uma atitude emocional, envolvimento emocional com a tarefa. Em outras palavras, paixão, paixão, paixão. Alguns anos atrás, a revista Você S.A., uma revista do mundo corporativo aqui no Brasil, publicou uma pesquisa. Uma pesquisa feita por uma organização inglesa. Eles queriam identificar qual foi o diferencial que fez com que jovens do mundo corporativo se destacassem em relação a outros. Pesquisada o passado, o que aqueles jovens tinham feito, interessante.
o resultado final não apontava para a faculdade que aqueles jovens haviam estudado, nem o MBA que eles haviam feito, mas o diferencial apontado naquela pesquisa é: aqueles jovens que se destacavam de outros, eles eram apaixonados pelo que eles faziam. Tem obreiro que a gente percebe no olho que ele está fazendo o que ele está fazendo porque ele não tem uma outra proposta para se sustentar financeiramente mais. A paixão acabou. E a igreja percebe isso. E a igreja não responde aos desafios porque o pastor, o líder, a pastora, quando fala, não transmite paixão. Mas eu sei, alguns de vocês vão dizer assim: ah, Ricardo, mas eu não vou, a minha paixão pela igreja, a minha paixão pela missão se apagou porque eu fui muito ferido no processo. Você não sabe o que eu passei no processo. Por isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês: feridas no ministério são inevitáveis, porque você segue Jesus. Se você segue Jesus, feridas são inevitáveis no seu ministério. Quantos jovens seminaristas eu já convivi, que eu percebo que eles estão tentando calcular um ministério no qual eles não sintam dor, um ministério no qual eles não tenham necessidades, um ministério no qual eles não tenham momentos de depressão, um ministério no qual eles nunca vão sofrer decepções. Então eles se desvinculam emocionalmente do que Deus mandou eles fazerem. E eu queria dizer que feridas, para quem segue Jesus, é inevitável. Como diz Henry Nouwen, o nosso Senhor Jesus é um curador ferido. E quando Ele nos envia ao mundo, como o Pai o enviou, Ele nos envia para sermos curadores feridos. A grande questão é se você nesse processo vai azedar ou vai amadurecer. Eu citei agora há pouco Reverendo Antônio Elias, foi citado aqui essa noite Reverendo Elben, alguém por quem eu tinha um carinho muito grande. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais experientes. E quantas vezes, quando eu ia dar aula no SEM, primeiro eu perguntava se o Reverendo Elben ia estar lá. Se ele não fosse estar lá, eu nem aceitava, né? Eu quero uma data que ele vai estar aí, porque eu gostava de sentar debaixo de uma árvore lá e pedir uns conselhos para ele e ouvir o que ele tinha a dizer. Mas quando eu conversava com o Reverendo Antônio Elias, quando eu conversava com o Reverendo Elben, quando eu converso com determinados líderes, como o próprio irmão aqui, o Dr. René Padilha, eu acho interessante como esses homens, eles sofreram, esses homens tiveram decepções, esses homens tiveram enfrentamentos, momentos difíceis. Eles não estão saudáveis ou não partiram saudáveis porque não tiveram problemas na vida, mas porque eles fizeram opções de coração, opções de não azedar, mas amadurecer. O Rubem Alves, dentre tantas crônicas sensacionais que ele tem uma que ele fala da pipoca e do piruá. O piruá é aquele milho de pipoca que não estoura. E ele diz que nós na vida passamos por adversidades como o milho de pipoca passa quando a panela esquenta. A questão é que a adversidade, as dificuldades transformam alguns em pipoca, que vão ser a alegria de outros, a alegria de crianças. Outros resistem e se tornam piruás, milho duro, que se você não tomar cuidado quebra o dente. O que você é? Você tem deixado as adversidades
transformar você naquilo que Deus quer? Ou você tem se transformado num verdadeiro piruá, que quebra dente? Interessante, Confúcio já disse: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da sua vida. Eu adoro o que eu faço, eu adoro pregar, eu adoro ensinar, eu adoro discipular, eu adoro conviver com pessoas e caminhar com elas ao longo de desertos. Nós precisamos sim buscar diligência intelectual, com foco no ministério, mas a gente precisa resgatar a paixão pelo que a gente faz. A paixão pelo que a gente faz. E interessante que esses dois imperativos, eles fecham dizendo: para que todos vejam o seu progresso. Termino apenas passando rapidamente aqui por esse terceiro imperativo, porque eu acho que ele é muito importante, eu vou parar nele. Atente bem. Para quê? Para a sua própria vida e para a doutrina. Queridos, um dos problemas da gente envelhecer é que a gente tem muitas histórias para contar. Algumas boas, outras tristes. Quando vocês se reúnem para refletir sobre missão integral, alguns de vocês aqui são jovens e não conhecem as histórias de pessoas que há 10, 20, 30 anos atrás estavam sentados também em conferências como essa, falando coisas como vocês, sonhando como vocês, desejando transformar a sociedade e o mundo como vocês. O problema é que eles não estão mais no nosso meio. Sabe por quê? Alguns deles pensaram tanto na missão que se esqueceram do coração e se perderam. Outros se perderam na doutrina. Os dois termos aqui fazem um contraste entre o cuidado com a vida, o cuidado com a sua vida pessoal, o cuidado com o seu corpo, o cuidado com a sua sexualidade, o cuidado com o seu casamento, o cuidado com o seu coração, o cuidado com a sua devoção e a doutrina. O cuidado com o que você lê, o cuidado com o que você escuta, o cuidado, essa coisa de ficar flertando com as fronteiras. Alguns que pensaram missão integral, que abraçaram missão integral, que sonharam com a missão integral, não estão mais no meio nem mesmo da igreja. Sabe por quê? Eles pensaram na missão, mas se esqueceram de cuidar do coração. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: atente bem para a sua vida, para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Uma das coisas que na minha caminhada pastoral sempre falou muito forte para mim. Eu sempre pensei: Deus, não vai fazer sentido nenhum para mim chegar no final da minha vida e ver uma igreja cheia de pessoas que se renderam a Jesus por causa da minha pregação e os meus filhos não estarem ali. Não faz sentido, Deus. E quando eu tenho os meus 3 filhos, já jovens, engajados na igreja, e eu penso assim: Deus, missão encerrada. Aí chega o Gabriel, meu neto, e eu olho para o Gabriel e digo: Deus, eu quero ele também engajado com o Senhor, eu quero ele comprometido com a tua missão. E aí eu escuto Deus falando: então você vai ter que começar tudo de novo. Termino, queridos.
O apóstolo Paulo em Atos 20, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele usa um parecer muito, algo muito próximo com o que a gente viu em 1 Timóteo 4, quando Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Primeiro, cuida de você. Depois, cuida do rebanho. Escuta, duas coisas. Primeiro, Deus não te chamou para ser o salvador da igreja. Não sei se te contaram, mas o salvador da igreja é Jesus, não é você. Segundo, a igreja é esposa de Cristo. Você é só amigo do noivo, você não é o noivo. Tem gente flertando com a noiva de Cristo. A igreja é noiva de Cristo, você é amigo do noivo. Tem gente que se esquece disso. Deus não pediu para você morrer pela igreja, Jesus morreu pela igreja. Deus pediu para você cuidar da igreja, Jesus pediu para você cuidar do rebanho. Você é responsável por cuidar da esposa de Jesus. No entanto, a ordem é para você poder cuidar do rebanho de Deus, você primeiro precisa se cuidar. Se a sua saúde está fora de ordem, por desleixo, você se tornou repreensível. E a palavra de Deus diz que o bispo, o presbítero, deve ser irrepreensível. Se a sua vida financeira está completamente desorganizada, se a sua carteira de motorista está vencida, e você diz que não tem tempo a renovar porque você está se dedicando à obra, pode parar com isso, porque Deus não te autorizou ter uma vida louca. Deus disse: primeiro cuida de você, para que você possa cuidar do rebanho de Deus. O N. Cordeiro, nesse livro Andando com um Tanque Vazio, um livro que eu recomendo a todos os obreiros, pastores e pastoras aqui, ele diz assim: nós não nos esquecemos de que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Que somos humanos. Há cerca de 3 anos atrás, a Chácara Primavera estava com 12 anos. A gente tinha começado a comunidade no nosso primeiro culto com 40 pessoas em 2001. E 12 anos depois a gente tinha 1.200 pessoas. Há cerca de 30 novas igrejas que tinham saído da mesma comunidade. Mas eu estava arrebentado. Eu comecei a chegar em casa à noite, ficar num canto e chorar. Eu não conseguia dormir direito. Meus exames médicos davam todos descontrolados. E aí eu percebi que eu estava flertando com um limite de que Deus não me deu autorização para flertar. Reuni a liderança da minha igreja e disse: queridos, eu queria comunicar a vocês que eu vou parar. Eles disseram: pastor, o senhor não pode fazer isso. Eu falei: posso, porque se eu não parar, eu vou estourar, e aí eu vou escandalizar vocês, e aí todo o meu trabalho vai água abaixo. Eu prefiro decepcionar vocês agora, dizendo: eu não sou um super-herói,
eu estou doente, eu preciso parar, eu preciso ser coerente. Primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo, para depois cuidar do rebanho de Deus, do que servir de escândalo na obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o quarto imperativo é o imperativo: persevere. Persevere no quê? Persevere em manter um foco. Persevere em se envolver emocionalmente com paixão no ministério. Persevere em cuidar de você mesmo e depois da obra de Deus. Eu queria convidar vocês para nós orarmos. Vamos orar. Senhor Pai amado, Deus precioso, o Senhor continua nessa noite dizendo para nós: sai e vai. Que o Teu Santo Espírito, poderoso, que fala profundamente às nossas mentes e aos nossos corações, ilumine o nosso interior, cheque as nossas agendas, e que nessa noite nós tenhamos a coragem de abrir mão das nossas agendas e nos rendermos à agenda do Senhor. Se o Senhor está falando hoje aqui, sai e vai. Que exista submissão, que exista confiança plena na Tua ordem, no Teu amor, no Teu cuidado. Mas, Senhor, dá-nos mais determinação para mantermos o foco. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer muito, e os nossos ministérios se tornam largos, mas tão rasos, tão superficiais. Dá-nos a determinação para termos ministérios profundos e deixarmos a largura, a expansão, a influência do ministério nas Tuas mãos, Senhor. Renova em nós a paixão. Se existem pessoas aqui, Senhor, feridas, pessoas que estão amargas no coração, devido às decepções, devido aos problemas e adversidades enfrentados, que nessa noite o Senhor opere poderosamente, curando, restaurando esses corações e reaquecendo o amor pelo Senhor. Que o Senhor Jesus nos visite e que nós escutemos no silêncio do nosso coração Jesus dizendo: Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. Senhor, perdoa-nos porque nós não temos muitas vezes cuidado das nossas próprias vidas. Nós nos damos o direito de fazermos com o templo do Teu Santo Espírito aquilo que o Senhor não deu a nós o direito de fazermos. Em nome da Tua obra, nós complicamos as nossas vidas familiares, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, e o Senhor constantemente na Tua palavra nos orienta de que nós precisamos ser, como homens e mulheres do Senhor, modelo para o Teu rebanho, modelo para o Teu povo. Por isso, Pai, que o Senhor nos dê uma determinação nessa noite. Temos mais reverência com os nossos próprios limites. Temos mais respeitos com os limites dos nossos corpos, os limites das nossas emoções. Aprendemos a dizer não. Mostrarmos àqueles que nos seguem
que nós somos bons mordomos da vida que o Senhor nos deu, e que isso legitime a nossa liderança diante da tua igreja, Pai. Tira de nós essa sina de queremos ser o salvador da igreja, quando Jesus, com seu precioso sangue, morreu por essa igreja e nos pediu para simplesmente cuidarmos da sua noiva. Pai, que essa conferência renove não apenas as ideias nas nossas mentes, mas o nosso coração, o nosso compromisso com o cuidado das nossas próprias vidas, das nossas famílias, das nossas esposas e maridos, dos nossos filhos, dos nossos netos, pois eles são o primeiro rebanho que o Senhor pediu para que nós cuidássemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente, pela oportunidade, viu?